Olá, queridos amigos e seguidores que acompanham os nossos vídeos aqui no nosso canal do YouTube, Casa da Boa Sorte. Sou Babá Ilesiri, Abodele, Shonmi, Opek, Zarcel, e eu tô aqui hoje para bater um papo bem bacana com vocês que assistem aqui os vídeos do nosso canal. Primeiro eu faço um pedido, se você ainda não é inscrito, se inscreve. E envio também o link do nosso canal para os amigos de vocês, para quem vocês acreditam que as informações aqui compartilhadas podem somar de alguma maneira. Bom, dito isso, o tema de hoje é para falar a respeito da questão: existe ou não um orixá de cabeça? E aí eu quero, antes de abordar sobre esse assunto, dizer que eu vou falar dentro da visão que eu possuo praticando a religião tradicional iorubá. Eu não estou aqui falando dentro do conceito criado no candomblé, nem na umbanda. E é extremamente importante que as pessoas entendam isso. Dentro da minha vivência nessa tradição, ao longo dos anos, eu percebi que os iorubás tinham uma visão um pouco diferente da que era pregada aqui no Brasil em relação a essa questão. Aqui no Brasil, normalmente, as pessoas acreditam muito que elas possuem um orixá ou o que elas chamam de santo de cabeça. E, consequentemente, se elas não forem iniciadas para esse orixá, a vida delas pode virar um problema terrível. Respeito essa forma de pensar. Porém, em boa parte das famílias e das regiões que praticam o culto de orixá em terra iorubá, eu percebi que isso não acontece. Eu percebi que lá existem algumas realidades. Existe a realidade dos orixás de família, que são aquelas pessoas que cultuam os orixás do seu ancestral, normalmente o pai, e que a mulher, quando vai se casar com um homem, ela deixa de ser da família dela e, consequentemente, de pertencer ao orixá da família dela e passa a pertencer à família e ao orixá do marido. É a visão que acontece na terra iorubá. A mulher até pode continuar cultuando o orixá da família dela, assim como ela vai cultuar vários outros orixás, mas ela passa a se dedicar mais para aquele que é da família do marido dela. E aí eu observei, eu pensei, caramba, aonde fica então a importância do tal nosso orixá principal? E aí eu fui também me permitir conhecer outras realidades, como a que é mais comum hoje na terra iorubá. Aquela que a pessoa passa por uma consulta e na consulta é apurado qual é a melhor divindade para que aquela pessoa cultue, né? Para que ela tenha a sua vida mais equilibrada. E aí, baseado nessa consulta, a pessoa vai passar pelo processo de iniciação no orixá que a consulta recomendar. E aí vocês me dizem, mas esse não pode ser considerado o orixá da pessoa? Não, não pode. Na realidade, a pessoa vai ser consagrada a essa divindade justamente para que ela possa cultuar essa força de uma forma mais profunda, para que esse orixá possa suprir necessidades energéticas que essa pessoa possua. Então a gente não pode dizer que esse é o orixá da cabeça da pessoa. Vai passar a ser depois do processo de iniciação, por conta de toda a ritualística que é feita durante esse processo. Além disso, existe uma outra realidade que é qual? A pessoa é iniciada no Ifá e, baseado no seu Odu Ifá, no Odu da sua iniciação no culto de Orunmilá, esse Odu vai trazer recomendação para que ela cultue algum ou alguns orixás. Dentre essas possibilidades, ela pode ser iniciada no culto de um ou de alguns orixás, também de acordo com a concepção, com a visão regional e familiar de cada estrutura lá na terra iorubá. E aí também bate na mesma tecla. Aonde fica o orixá de cabeça? Na verdade, eu percebi que dentro da visão iorubá, eles não possuem essa concepção. Eles acreditam que os orixás são seres espirituais que existem para nos auxiliar, nós, seres humanos, no nosso desenvolvimento aqui no Aie, aqui na Terra. E de que o orixá ele não é uma força que vive na minha cabeça. O axé do orixá pode ser plantado no meu ori através do processo de iniciação, justamente com essa finalidade, fortalecer a minha vida mental, espiritual e material. Mas não que o meu ori já nasce predestinado
a ser iniciado naquele orixá, porque ele é o meu orixá principal e se eu for iniciado em outro, a minha vida pode virar de pernas para o ar. Não. E por isso que eu gosto muito de algo que eu ouvi de vários iorubás durante toda a minha vida. Não existe orixá errado. Não existe eu fiz o orixá errado. Existe muitas vezes uma iniciação que provavelmente tenha sido realizada de uma forma não muito bacana e que ao invés de lhe ajudar pode ter te atrapalhado um pouco. Ou existe uma questão de incompatibilidade sua com o sacerdote que te iniciou, espiritualmente falando. Mas não existe, eu sou de Oxum e fui iniciada em Emojá, tá errado. Dentro do ponto de vista iorubá, não tá errado. Porque tanto o orixá que você foi iniciado, como qualquer outro que você cultue, vai trabalhar espiritualmente para atender às suas necessidades espirituais. Agora, para isso é importante que o seu ori esteja equilibrado e harmonizado. E daí entra um provérbio ou uma reza iorubá que eu gosto muito, que diz assim: Oriatetenira, oriatetebenikoxá, que significa literalmente: a minha cabeça é a primeira que eu tenho que lembrar antes de lembrar de qualquer orixá. Por quê? Durante muito tempo na nossa sociedade, as pessoas se preocuparam muito em cultuar o orixá, em serem iniciadas no orixá certo, e poucas realmente tiveram a preocupação de cuidarem do seu próprio ori, da sua própria cabeça, de compreenderem a sua individualidade. E aí eu explico para você que está me assistindo. Eu sou iniciado no Ifá. O meu Odu Ifá se chama Oturá Oriri. O orixá que eu fui iniciado dentro da tradição urubá é o Batalá. Eu tenho vários conhecidos meus que são iniciados no Ifá, que são do mesmo Odu Ifá que eu, Oturá Oriri, que também são iniciados no Abatalá, mas que possuem uma vida muito diferente da minha, uma forma de pensar, de agir, de falar, de se portar, e é natural. Porque o fato de termos o mesmo Odu Ifá e sermos do mesmo orixá não significa que devemos ser iguais, que a nossa caminhada é igual. Por quê? Porque dentre isso existe uma coisa que eu tenho o meu e eles têm o deles, que é a nossa cabeça, o nosso próprio ori e o nosso eledá. Consequentemente, a gente não pode ter como parâmetro o orixá da pessoa ou o Odu Ifá da pessoa para fazer pré-julgamentos, como nós escutamos, por exemplo, no Brasil, expressões tais: filho de Oxóssi é mentiroso, filha de Oxum é meiga, é doce, filha de Oiá é briguenta, é barraqueira. Tudo isso são concepções humanas baseadas em achismo, porque isso não está relacionado à essência do orixá. E também a gente não pode ter isso como parâmetro. Uma pessoa de Oxum que é meiga, ela é meiga não por ser de Oxum, mas porque ser meiga faz parte da essência do ori dessa pessoa. Tal como uma mulher que é de Oiá pode ser briguenta ou barraqueira, não porque Oiá é briguenta ou barraqueira, mas porque talvez na essência do ori dessa mulher estar ser briguenta ou barraqueira. Tal como você pode ter mulheres de Oxum que são briguentas e barraqueiras e não são meigas, e mulheres de Oiá que não são briguentas nem barraqueiras e são meigas. Porque isso não está relacionado ao Odu ou ao orixá da pessoa. Isso está relacionado à característica individual de cada ser. E isso está relacionado ao nosso ori, à nossa essência. Por isso, eu gosto muito de usar a seguinte expressão: o meu orixá de cabeça é o meu ori, é o meu eledá. Todos os outros orixás, Exu, Ogum, Obatalá, Orunmilá, Oxum, Xangô, são forças espirituais que eu cultuo para melhorar e fortalecer o meu ori, o meu eledá e dessa forma a minha caminhada aqui na Terra. Porque além desses orixás, nós também cultuamos o nosso ori, o nosso eledá. A cerimônia de Oribibó, que popularmente ficou conhecida no Brasil como Bori, tem como finalidade alimentar nossa essência vital para fortalecer o nosso axé e dessa forma o nosso ori ficar desperto. Um ori desperto, uma cabeça desperta, sabe aproveitar melhor as boas oportunidades da vida e, consequentemente, rejeitar os acontecimentos negativos. E por isso que cuidar da nossa cabeça é tão importante quanto nos preocuparmos qual foi o orixá que nós fomos ou que nós não fomos iniciados. Tá ok, queridos? Se vocês gostaram desse vídeo,
por gentileza, compartilhem o link via Facebook, via WhatsApp, levem essa informação para todas as pessoas que vocês puderem. Lembrando que eu falei aqui, de acordo com a minha visão, dentro da experiência que eu tenho, praticando a religião tradicional Yorubá já há 22 anos. A finalidade desse vídeo não é determinar o que é certo ou o que é errado em outros segmentos e nem mesmo dentro da visão que os praticantes da religião tradicional Yorubá possuem a respeito do assunto. A finalidade dele é apenas contribuir e somar com a minha visão a respeito desse tema abordado no vídeo de hoje. Se você quiser conhecer o nosso trabalho pessoalmente, manda o WhatsApp pro pessoal que cuida da agenda do templo. O número é 11 9 50 73 9466. 11 9 50 73 9466. A gente atende em Cotia, região metropolitana, aqui de São Paulo, sempre com hora marcada, e também atendemos uma vez por semana em São Paulo, lá pertinho do Butantã. É só entrar em contato que o pessoal transmite para vocês todas as informações de como tornar o nosso encontro possível. Muito obrigado a todos pelos olhos e ouvidos atentos. Nos vemos em breve. Um grande abraço, Iriô. Tchau, tchau.